Tudo certo, obviamente que ele poderia estar melhor à disposição do Flamengo, mas teve essa necessidade de ele passar por essa artroscopia no joelho. Se tem uma boa notícia é que é algo simples, digamos assim. É um processo simples e a tendência é que ele fique à disposição para a pré-temporada. Então, para esses jogos aí que ainda restam para o Flamengo nessa reta final de temporada, 5 jogos, ele obviamente não vai ficar à disposição, mas que bom que ele já passa por essa artroscopia logo e que fique à disposição para a pré-temporada, já pensando no próximo ano. Para mim, a melhor notícia não é nem em relação a Arrascaeta. A Alcinene citou o Pedro ali, a evolução do Pedro. Para quem não sabe, o Pedro já está até fazendo trabalho com carga, ou seja, que é um exercício de musculação, uma cadeira flexora com carga. Se a gente for fazer um comparativo, na outra vez que ele teve esse mesmo problema no joelho, nessa época, ou seja, cerca de 2 meses depois, ele não estava nem encostando o pé direito no chão. Então, assim, ele está evoluindo bastante. A tendência é que volte antes do prazo pré-estabelecido aí, mas lembrando, sempre com paciência, fica sempre aquela dúvida de como ele vai retornar. Mas pelo menos eu vejo por um bom lado, um lado positivo, ele já está evoluindo bastante aí nesse processo de recuperação da cirurgia grave que ele passou no joelho. Agora, Pedro fora já há algum tempo. Aliás, foi o grande problema, a grande pedra no sapato do Flamengo na temporada, hein, Pedrosa? É. Ele era o grande cara de confiança tática e tudo mais em relação ao Tite e foi difícil retocar a ausência do Pedro. E agora o Arrascaeta. Mas o ano do Flamengo já está, mesmo agora com o holofote mais aí na eleição. O Flamengo tem eleição agora em dezembro e aí muda o seu presidente, hein, Pedrosa? Eu acho que a dependência que o Flamengo do Tite tinha do Pedro é muito maior do que tem do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que dispensa comentários, gênio, craque, joga demais, mas assim, a temporada dele é irregular. E mesmo na temporada irregular do Arrascaeta, ele consegue ser decisivo como ele foi no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas em relação à importância, o Pedro era muito mais importante para esse Flamengo do Tite do que era o Arrascaeta. Claro que sente-se falta, o Pedro inclusive poderia ter mudado a história do Flamengo na temporada, principalmente no jogo da Libertadores contra o Penharol, mas a vida que segue, cara. Agora o Felipe Luiz conseguiu já ganhar a Copa do Brasil, já tem jogadores que podem substituir o Arrascaeta nessa função, que tem desempenhado bem na minha visão. Por exemplo, o Alcaraz é um jogador que não faz a função exatamente do Arrascaeta, mas muda o tipo de jogo do meio-campo do Flamengo. E ele pode ser utilizado ali como homem de meio-campo também. O Matheus Gonçalves entrou muito bem na ponta direita, o Flamengo agora está jogando com 3 atacantes, ele é outro jogador que pode desempenhar essa função. Até mesmo o Lohan, que tem recebido poucas oportunidades, dá para usar esses últimos jogos aí para poder botar mais o garoto para jogar. Enfim, opções o Felipe Luiz não faltam para ele, até porque ele fala isso sempre, né? Com a máquina que eu tenho nas mãos, eu não posso ficar dando desculpa. É verdade. Então, que bom que o Arrascaeta passou por essa artroscopia para poder se cuidar, para quem sabe em 2025 ele ter uma temporada mais regular fisicamente falando. E a delicadeza que o Felipe Luiz tem, até por ter trabalhado na base, de, por exemplo, promover na hora certa ou dar oportunidade na hora certa para o Matheus. Você traz um ponto importante, o Lohan, talvez, se o Felipe Luiz sentir, pode ser também a hora de começar a experimentar um pouco mais. E outros garotos da base. É muito complicado você fazer essa transição, botar no momento certo. E agora é um momento mais de relaxado do Flamengo aí. Já tá campeão, né? Ainda mais tem alguns jogos, alguns minutos no Campeonato Brasileiro, né, Vinícius? Inclusive, o próprio Felipe Luiz, quando ele foi questionado na última entrevista coletiva por que ele demorou tanto a fazer uma substituição, tendo visto que os jogadores estavam muito desgastados, e ele falou isso, ele foi muito franco. Ele falou, eu conheço esses garotos. Lembrando que no último jogo, o Flamengo, no banco de reservas, só o Léo Pereira não era cria da categoria de base ou não era jogador da categoria de base. E o Felipe Luiz falou isso, eu conheço esses jogadores, então eu achei melhor preservá-los nesse momento, porque no entendimento do treinador do Flamengo não era o momento ideal para colocar alguns atletas. Ele acabou colocando, por exemplo, o Chola, que é nigeriano, que pôde fazer a sua estreia pelo time profissional, um bom jogador inclusive que se hoje está no Flamengo é muito graças ao Felipe Luiz, que na ocasião, como treinador do Sub-20, pediu à diretoria do Flamengo que exercesse a compra desse atleta. Então, de fato, ainda tem isso. O Felipe Luiz conhece bastante esses jogadores crias da categoria de base. Mas eu não acho que o Flamengo tem que pensar em apenas utilizar esses jogos já pensando em 2025. Pelo contrário, eu acho que o Flamengo tem que pensar nesses jogos vencer.
Tem que vencer, claro. Até porque quanto mais alto fica na tabela, maior é a premiação, né? Independentemente de desfalque. O próprio treinador fala isso. Eu não posso ficar aqui... Você ainda mira no título, Vene? Você, Vene? Não. Acho que o único título que o Flamengo pode comemorar, que a torcida pode comemorar aí ao término da temporada, é a saída de um dirigente chamado Marcos Braz do Flamengo. Esse seria o grande título novamente na temporada. Fora isso, assim, na boa, não tem como você pensar em título do Campeonato Brasileiro. Não tem como. Eu acho que o torcedor, eu brinco aqui, alô Fernanda, abre o olho, mas gente, é na base da resenha, na base da brincadeira. Porque eu acho que assim, o Flamengo não pensa mais no título do Campeonato Brasileiro. Porque toda hora está se criando uma imagem, e eu já vi torcedores debatendo, e isso é muito pessoal, do tamanho do Gabigol sair no Flamengo, na história, como ele sai. Ele gerou uma expectativa, abriu uma live, colocou a imagem dele jogando no Flamengo e encerra assim, Gabigol depois do Zico, só Gabigol. Flamengo depois. No Flamengo, tudo. Tá acreditando muito nessa ideia, né? Fez até, lembra aquela peça que ele fez pro Instagram dele, com 2 Libertadores, o Zico com uma? Eu vou falar, quando aconteceu isso, né, tem amigos, né? Não são fontes, são amigos. Aí eu perguntei, falei, pô, mas o que você acha? O Zico não deve nem ter dormido por causa daquela foto. Foram essas as palavras que eu escutei quando perguntei. Assim, há uma necessidade do Gabigol de autoafirmação em ser o ídolo, em ser o cara após o Zico. Uma coisa desnecessária, entendeu? Porque da mesma forma que você constrói a idolatria, você pode destruí-la. Você tem que saber o seu limite, você tem que saber o que você precisa fazer. Eu vou ficar um pouquinho com a última entrevista do Landim, pelo menos que eu recebi, que ele fala assim, nós acreditamos no Gabigol. Por isso que nós oferecemos 1 ano de contrato, porque nós vimos que nos últimos 2 anos ele ganhava muito e jogava pouco. A minha pergunta é, o Gabigol acredita nele? Porque se ele acreditasse, ele poderia receber essa oferta de 1 ano, faço 1 ano, prova para que essas pessoas estão erradas e depois eu venho com a faca e o queijo na mão e eu quero um contrato maior. Eu acho que o Gabigol está procurando muito essa autoafirmação e quando você procura uma autoafirmação, você demonstra insegurança daquilo que você não é. Eu acho que ele está inseguro. Eu acho que quem fica insistindo, eu sou ídolo, na verdade não acredita no que ele está postando. Então, assim, ele tem que tomar cuidado, porque, como eu falei, só um minuto, é uma linha muito tênue entre a idolatria, aquilo que você pensa, e a realidade. Quando existe esse choque de realidade, esse confronto entre o que você pensa que você é e o sentimento que você recebe daquilo que você não é, você fica procurando a tua autoafirmação. Esquece, ninguém vai apagar, Gabigol, o que você fez. Ninguém vai apagar. Todo mundo sabe que você foi importante, todo mundo sabe que você foi um grande jogador, mas não existe não precisa ficar procurando essa resposta. A resposta está aí. Entendeu? Só segue a vida. O Flamengo vai ser maior do que você em todos os períodos e todos os dias da sua vida. Você não vai ser maior do que o Flamengo. Só isso. Fala, Biner. Eu acho que tem 2 questões, assim. Uma do seu futebol, outra do futebol de hoje, que é o futebol do dinheiro e das retóricas, além das realizações de campo. No seu futebol, o que você jogou, por isso estou falando do seu futebol e de muita gente, eu me pergunto se alguém que vestiu a camisa de um adversário e apareceu com isso, mesmo sem querer, a impressão que eu tenho é essa, de quando ele vestiu a camisa do Corinthians, e que no melhor momento da temporada, praticamente, entre aspas, sequestra as atenções, dizendo que vai sair do clube, sabendo o tamanho que tem, que está afirmando agora, se esse cara seria o segundo maior jogador do clube, se o cara desse poderia ser o segundo maior jogador de um clube de futebol. No seu tempo, não. No seu tempo, não. No seu tempo, isso não existia. Vestir a camisa do adversário, acabou. A não ser um amistoso ali, festivo, final de ano, vão arrecadar alimento para doar, uma brincadeira com tal. Fundo de uma intenção por trás, né? Isso, como você está falando. Isso, uma coisa mais lúdica, uma conotação tal. E se fizesse isso, que, entre aspas, de novo, é se colocar um pouco acima do clube, naquele momento, que é o principal momento do clube, e também dos companheiros, tanto que eu não vi nenhum jogador do Flamengo até agora lamentando a saída do Gabigol, eu acho que ele não poderia, mas hoje pode. E eu acho que o Gabigol será considerado, posso estar errado, no
médio prazo e longo prazo, ainda o segundo maior jogador da história do Flamengo, apenas atrás do Zico, que é o sagrado. Né? Porque hoje em dia, repito, o futebol é muito construído por retóricas. E a única coisa que vai destruir isso, se acontecer, é o que vai se dizer de agora em diante. Porque hoje em dia as retóricas são mais fortes do que as realizações em campo. Por isso que eu estou dizendo que a linha é uma linha muito tênue. Quando você fica insistindo muito e querendo colocar na cabeça das pessoas uma coisa que as pessoas às vezes não sentem, né? Pode criar antipatia. Agora, sobre o Landim, tem uma coisa que o que o Landim falou foi o que eu disse no linha de passe, colado à final. A gente fez logo depois, teve o seu Sport Center de 2 horas, depois a gente falou. Eu pensei exatamente como presidente do Flamengo. Eu falei, o desempenho não tem sido dos melhores. Aí o Gabigol deve olhar e falar assim, o Pedro volta no que vem. Né? O Felipe Luiz falou numa entrevista, depois dos gols que ele fez na final da Copa do Brasil, no grande momento dele da temporada, falou, o Gabigol é 9. Repetiu enfaticamente. O Gabigol acha que vai ganhar a posição do Pedro? Aí eu acho que entra no que você falou. Ele me parece inseguro, ele já deixou o Pedro na reserva. Ele parece não ter certeza, e não dá para ter mesmo, daquilo que ele ganharia. E aí você pega o personagem Gabigol, que tem muito a ver com a personalidade dele, e aqui não é uma crítica, cada um é de um jeito. Eu entendo as pessoas um pouco mais egóicas, as mais humildes, as mais retraídas, as mais falsas, todos os tipos. O mundo é feito disso, e isso é uma riqueza. Ele precisa ser protagonista. Ele precisa ser, para ele, o cara em algum lugar. No Flamengo, eu acho que não dá mais. Se desse, ele pegaria um contrato de 1 ano, destruiria na temporada, faria agora, custo tanto. E obrigaria, entre aspas, mais uma vez, a diretoria a pagar. Claro. Para ele ter outros contratos. Em outros clubes, por exemplo, no Cruzeiro, a tendência, se ele conseguir jogar bem, é que ele seja. Porque ele é bem melhor que o Caio Jorge. E no Santos, então, mais ainda. A saída dele um misto de conforto com... Mas eu coloco uma pergunta para você. Mas eu coloco para você uma pergunta, Birner, e para todos aqui. Qual o Gabigol será daqui para frente? Ninguém sabe. Vou pegar a tua pergunta, Zé, e vou jogar pro Pedro e daqui a pouco eu quero... ser um grande jogador ainda. Eu quero ouvir do Pedro e do Vinícius, que estão lá em Salvador acompanhando a seleção, mas obviamente falam desses assuntos, porque o Gabigol estava recentemente em seleção, tudo. O Gabigol é um personagem que chama muito a atenção, daqui a pouco eu quero ouvir a Nath e o Bubu também, mas eu queria entender, Pedro, como é que vocês imaginam, você e o Vinícius também, que imagem vai ficar do Gabigol? E Pedro, se você apurou, se teve alguma consequência na direção, ou seja, a direção falou alguma coisa, né, até em relação a Gabigol, se teve repercussão do que está acontecendo nos últimos tempos? Não, acho que a repercussão por enquanto, né, Edu, é a mesma, uma guerra interna e fria entre diretoria e Flamengo, então não tem muito o que mudar, por hora. Agora Gabriel abre live, faz mistério, solta um clipe, tudo que ele pode imaginar, mas não necessariamente algo que mude a rota. Ele pode ser relacionado ainda, não sei, existe a possibilidade de uma conversa, ele nunca mais vai jogar, tudo se conversa, futebol tudo é muito dinâmico, mas não houve exatamente uma sinalização que a diretoria está tranquila agora, a diretoria puniu ele com um jogo, então vai recuar. O Gabriel é isso aí, e vai ser assim até o último dia de contrato. Vai dizer que vai na arquibancada, vai no camarote, vai abrir live, vai montar música, vai vestir camisa do Zico, sabe? Vai ficar dando recados sem muito falar, do jeito dele de ser, do jeito Gabigol. Ô Pedro, a Leila, né, quando o Dudu negociou ali com o Cruzeiro, a Leila falou, ó, acabou o ciclo do Dudu aqui, ciclos começam e terminam. Você acha que é o caso do Gabigol? É isso aí mesmo? Ciclos começam e terminam? Acabou o ciclo dele? É isso? A Leila foi mais honesta, mais direta. A diretoria do Flamengo não assume que não quer mais o Gabigol naquele ambiente e fica nessa, olha, eu dei 1 ano. Se puder, joga 1 ano e busca mais 1. Não, se puder, joga 2 e busca mais 1. Não. A Leila foi mais direta, foi mais sincera, foi mais reta. O ciclo se acabou. Quando podia renovar. Vambora, acabou, vida que segue. O Flamengo tem dificuldade de falar que não quer mais o Gabigol, porque sabia que era um ano político, sabia que existia um preço muito caro a se pagar com vista político, de falar não quero o Gabriel, de afastar o Gabriel, de recusar um ídolo. Então ficou nessa novela, muito desrespeito das duas partes, e acho que vai ser assim até o último dia de contrato, Edu. Recado pra lá, recado pra cá, aí o presidente vai no podcast, o Gabriel fala, hein? O Gabriel falou no domingo, eu só sei das coisas pelo podcast, pelos podcasts. O que aconteceu essa semana? Porque o nobre candidato da situação parece que não consegue muito dar entrevista. Então o presidente fica dando entrevista. O Landim fala. O Dunst você
você não consegue ouvir, você não sabe muito o que ele pensa. Você sabe que agora ele tenta sair em tudo que é foto. Então fica aí, mais um podcast, mais uma entrevista, mais um recado de lá, mais uma indireta de cá. Falta fazer o que a Leila fez. E assim vai ser até o final do contrato, ou pelo menos até a eleição, Edu. Tem razão, a comunicação interna do Flamengo É horrível, é É horrorosa. ruim, interna. A Leila, ela Os foi jogadores estão de um jeito muito frio. A Leila ela foi muito mas clara, é que precisa ver. o ciclo acabou. É isso. Mas assim, tem que ver se... Aí eu não sei, porque eu não sei o que passa Eu na entendo cabeça esse incômodo do do Gabigol. presidente. Esse incômodo do Gabigol. Eu não entendo o que acontece com a cabeça do presidente. Mas o presidente, olha, um cara que foi importante na sua gestão. Foi importante em títulos. A torcida tem um apelo em relação a ele. Ele não vive um momento bom. Pô, dou um ano de contrato, aumenta um pouquinho o salário aqui, vamos ver o que ele responde. Se não responder, acabou o ano de contrato, vai embora. Tecnicamente, você tem razão. Seria, na teoria. Sim. Na prática, a gente não sabe como é que é. A gente sabe que é, como diz o Pedro, essa guerra fria entre presidência, diretoria e o Gabigol. O Gabigol também não facilita as coisas, Não. né? E hoje, ele não ajuda as coisas, assim. Agora, vai depender do Felipe, a conversa com a diretoria, pra saber se ele vai pro jogo contra o Cuiabá. Agora... Eu ia com a molecada, tá? Eu também, mas assim... Ô, Nath, eu deixo por último sempre... Um cara sensato. Mas na verdade o Bubu vem agora e eu quero tirar do Bubu o que ele tem de melhor, que é a questão do entretenimento e tal qual um gênio da comunicação que o senhor é. O entretenimento Hoje, não é o melhor como é que que eu se tenho. abre uma live, Tem tá coisas todo melhores mundo ainda. esperando... Eu ofereço entretenimento e coisas melhores ainda. Tudo bem, mas olha só, hoje eu vi um comentário maravilhoso na live do Gabigol. Pô, acordei meio-dia pra isso. O cara tava indignado que acordou meio-dia. Feriado, acordei pra ver só 5 minutos de gols e um final depois do Zico, só o Gabigol no Flamengo. Ele acertou ou errou na questão da live hoje? Como você tem observado o Gabigol, o tamanho dele no Flamengo? A live do Gabigol foi absolutamente espetacular, histórica, maravilhosa, estupenda. Hoje? Épica. Hoje. É gênio. É gênio. Birner deu uma aula sobre retórica, dizendo que o futebol atual é feito muito de retórica. O futebol atual, hoje, é feito de mídias sociais também. Exatamente. Comunicação. Como você se comunica com o teu público. E eu sou um bom exemplo disso. Exato. Porque eu também tenho a síndrome do sol. A gente comentava sobre isso. Tem a Aprendi com você sobre Por isso. exemplo, eu trouxe uma caixa aqui essa semana. Na verdade, eu recebi a caixa. Mas eu fiz questão de trazê-la para o programa. A caixa virou o grande personagem. Então o Gabigol tem a síndrome do sol? O que é a síndrome do sol? Eu sou muito bom de analogia, metáfora, né? A genialidade está muito nessas finesses, né? Então, o que foi aquela caixa aquele dia no F90, inclusive com um presente para Vitor Birner, é a live. E a gente fez um espetáculo aqui, foi uma maravilha. E a audiência explodindo, todo mundo curioso. Meu Deus, o que tem na caixa misteriosa do futebol 90? Então, mas isso não é uma coisa nova, você sabe disso. Então não é, mas funciona. Bem antiga. Mas isso são fórmulas que funcionam. Sim. Então o Gabigol, ele tá falando com a nação, ele tá se comunicando com a nação. Aqui, cara, 5 minutos de prazer pra vocês. Opa! De alegria, de emoção, de boas memórias, boas lembranças. Então uma coisa positiva. Eu achei espetacular. Você assistiu? Então, eu não sei quem cuida da imagem do Gabigol, o staff dele, quem que é o assessor de imprensa dele. Você conhece? Conheço. Então, esses caras são bons. Esses caras são Cauê, bons. pra você Olha aqui, essa aí. abre por favor aqui, câmeras. De Por novo, favor. quem tá gigante no F90. Olha lá, Tem toda vez a assim, mesma foto dessa semana quase que inteira. É isso. Olha lá, o nome de quem que tá no GC. Então que o Gabigol que é isso? Eu repito aqui, nós estamos na ESPN, que é o maior canal de esportes do mundo. De novo, qual é o nome que tá no GC? Tá Felipe Luiz? Não. Você sabia Tá que Marcos ia ter Braz? live do Não, Gabigol? Gabigol. Ele consegue usar a mídia, as próprias mídias, Você não acha que pra pode ficar em causar- evidência. Mas você não Mesmo num período em que ele não está bem em campo, ele consegue ser notícia. Deixa eu fazer uma ele pergunta. consegue... Opa, aí sim, aí começou. Vai, Vamos lá. Por favor, faça. Eu desconfio que as pessoas que cuidam da imagem do Gabigol são realmente geniais, porque elas têm que driblar diversas situações e transformar coisas ruins em coisas positivas. Né? Eu acho que isso é uma grande virtude. Porque se pegar coisas ótimas e mostrá-las para todo mundo, elas só ficam maiores. Você pegar um jogador que, na decisão da Copa do Brasil, fala de si mesmo, da sua saída do clube, quando estão todos os outros jogadores festejando, a torcida festejando, isso vira assunto na mídia, em vez da partidaça enorme, de nível muito alto para o futebol sul-americano, brasileiro obviamente também, que o Flamengo fez, não é uma coisa legal. O que deveria acontecer de agora em diante? E aí falta uma coisa, Bubu, que você, que tem tudo que disse, às vezes abre mão da generosidade por parte da diretoria do Flamengo.
porque ela está preocupada com a eleição, com a questão política, mas o certo seria pegar esse período final de Gabigol no Flamengo e, ao invés de tentar se defender, dizendo que ofereceu um ano de contrato, com uma avaliação técnica com a qual eu concordo plenamente, era o momento de fazer festas, despedidas, reverências, e o Gabigol sendo abraçado pela torcida e tudo mais. Quem sabe como ver esse jogador, se não assinou com outro clube, quem sabe ficar se não. Vamos ouvir aqui e o Pedro também tem que falar de lá. Vocês da imprensa, não. Você está tocando um ponto assim, quando você falar vocês da imprensa, não, põe o seu nome no meio, porque a impressão que dá quem está assistindo é que nós falamos isso, ninguém falou isso. E ninguém colocou que o Gabigol tem que se comportar da maneira que ele tem que se comportar. O Gabigol faz da vida dele o que ele quiser. Ele canta até trap. Sem nenhum problema. Se a saída não agora, não nos coloque nesse negócio de vocês da imprensa, o Gabigol tem que se comportar como vocês querem. Momento algum. Mas o Bubu, eu entendi o que o Bubu falou, vou mandar pro Pedro. Pedro, o Bubu falou, o Gabigol tá meio Ferris, como é que é o nome dele? Ferris Bueller? Ferris Bueller. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado, Pedro. A gente que não entendeu a vibe dele. A melhor frase como é que chega pra vocês? Life moves pretty fast. Eu tenho até uma camisa. Curtindo a vida doidado. Daqui a pouco ele vai falar com o Lil Gabi e tem que cantar no Rock in Rio. Vai, vem, vamos lá, vai. Bubu. Os caras estão lá em Salvador, vão falar do Gabigol de novo. 6 meses, Eduardo Menezes e Bubu juntos. Olha, a insalubridade aqui é... Eu acho que a Espera devia contratar um terapeuta pro FNB. Ó. Melhor não. Vem novidade aí, e vem novidade. Ó, nós tivemos uma oscilação lá no final do... Até que vou falar. Por favor, podem falar. Agora, vamos respeitar os coleguinhas. Vamos lá. Alguém desrespeitou eles alguma vez? Eu não sei o que falar. Falaram pra mim que a gente tinha comentado do Gabigol, depois a gente tinha falado de seleção. Eu tô há 10 minutos ouvindo falar do Bubu. Deixa essa bancada aí, vira zona. Pô, mas como é que pode? Eu até agora não consegui entender como é que é. O Gabigol é igual o Bubu, mas aí o Bubu falou que a imprensa falou não sei o quê. Aí o Zé falou, não, calma aí, não é bem assim. Cara, a experiência de acompanhar só no áudio aqui é um negócio antropológico. Você fica aqui, me parece um tiroteio na sua cabeça. Mas falando do Gabigol, eu acho que ninguém quer dizer como ele deve se comportar. O Gabigol é o que ele é, vai continuar sendo o que ele é. Quem contrata o Gabigol, inclusive, pega esse pacote da personalidade, do cara autêntico, do cara que é muito polêmico, podemos dizer assim, fora de campo, mas quando tem que botar garrafa vazia para vender na hora, sabe, da onça beber água. Em decisão, ele é um cara que muitas vezes resolve, na maioria das vezes, vamos dizer assim. E agora essa novela vai se arrastar, porque parece que ninguém está muito disposto a se entender. É indireta para lá, direta para cá, entrevista por lá. É o Bubu aí confundindo minha cabeça, que eu não sei nem mais o que eu tinha que falar por aqui. O Pedro, tem até uma questão pro Zé Elias ali, porque a diretoria do Flamengo falou, se ele confiasse nele, ele faria um ano de contrato e segue a vida depois e depois renova. Isso não funciona muito com o jogador, né? Você fala pra qualquer jogador, vamos fazer um contrato de um ano, porque daí depois você joga mais um ano. Bota numa mesma mesa. O jogador pode ser bem confiante, mas não vai, não contrato de um ano pensando em renovar. Né? Bota numa outra coisa. Eu acho que é bem difícil isso aí. O Gabriel tem 28 anos. 28, né? Se não me falha aqui a memória, 28. Os dados aqui. O Gabriel não é um cara de 38 anos que está precisando ser provado. O Gabriel tem um auge físico, ou deveria, e técnico, na idade que ele tá. Mas isso é verdade, é muita entrevista, muito papo e pouca sinceridade. Porque se você botar os na mesma mesa, Landim e Gabriel, eles não querem apertar a mão. Essa é a verdade. Então, o Landim tá ali tentando se defender, dizendo que ele não chutou o ídolo. O Gabriel tá ali postando música, montagem para defender o amor que ele tem, que o Flamengo tem, toda essa relação com ele, tentando não manchar, não arranhar essa saída, mas há muito pouca disposição para essa tal paz aí, Edu. Paz só na F90, paz só entre a gente. Só para lembrar uma coisa, eu passei... Desculpa, nem entre a gente. O período do Gabigol no Flamengo, eu devo ter feito 100 elogios para cada crítica do desempenho dele. Todo mundo fez isso. E eu só não gostei do fato, repito, ele ter anunciado que sairia no momento em que o Flamengo festejava um título e os seus colegas de equipe conseguiram salvar a temporada um pouco, pelo menos, jogando um baita futebol e conquistando um campeonato não que só era possível você. E importante. Não só você, o próprio treinador Felipe, pós agora o próprio Felipe no pós-jogo, falou, me entristece muito que o motivo extra-campo surge a comemoração dos jogadores e dos torcedores. Então, mas vai mandando vídeos aí pra gente. As críticas ao Gabi, elas estão muito atreladas ao mau desempenho dele nas últimas 2 temporadas. Com diferentes treinadores. Eu fico pensando E aí, o que ele faz extra-campo reflete ainda mais quando ele não representa em campo. Porque ele sempre foi indisciplinado.
Quantas vezes ele reclamou quando saía pro banco de reservas com alguns treinadores? Mas que ele fazia cara feia, fazia não sei o quê, só que em campo ele representava. Mas aí é uma questão de tratamento, que aí com o Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni era perguntado sobre o Gabigol, o Rogério Ceni falou assim, não, eu adoro jogador assim, tem que sair inconformado, tal, beleza. Personalidade. Aí quando o Pedro... Coisa de personalidade, então coisa é foda do Sim, não. Aí quando o Pedro, né, quando proibiram o Pedro de ir para a Olimpíada, e o Pedro começou a jogar, e aí o Rogério Ceni tirou o Pedro, e o Pedro reclamou, ele falou, não, vou ter uma conversa com o Pedro, não é assim e tal. Ou seja, isso é uma coisa que acaba atrapalhando o futebol. Deixaram crescer, né, Zé? Acaba atrapalhando o futebol, porque é o seguinte, eu não vou falar questões éticas aqui, né, e vou dar um exemplo, tinha um jogador que fazia um pouco mais ou menos igual o Gabigol, eu não vou falar, porque é meu amigo. E todo mundo passava a mão na cabeça. Mão na cabeça, tal. Isso que fez quem, mas a gente até um dia que fez uma... né? Aí perguntaram, pô, vocês não vão falar com ele lá? Ele falou assim, não, nós não vamos falar, porque quando estava ganhando, ninguém falou. Agora, vamos deixar do jeito que tá. E o cara jogava muito, né? E o cara jogava, entendeu? Não. Então, assim, não adianta você tratar um bem ou outro de uma forma, porque o que acontece? Você precisa saber com quem você está lidando. A verdade você precisa saber qual é o tipo de rédea que você vai ter com cada um. Mesmo com os jogadores diferentes, como o Gabigol, ele precisa ter freio. Ele precisa um dia ser, vem cá, isso aqui não pode. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo, aí a diretoria, tivesse colocado o Gabigol em determinados momentos, dentro daquilo que se enquadra, você é apenas um jogador importante, mas você é apenas jogador, existe uma hierarquia aqui de treinadores, né, o respeito e tal. Provavelmente o Gabigol não faria o que fez no doping. Né? Então, assim, aqui no Brasil, e aí é uma cultura ruim para o nosso futebol, que começa lá na base, é o seguinte, os grandes diamantes deixem eles fazerem o que eles quiserem. Deixe. Quer chuta o balde, quer falar mal com o treinador, quer mandar o treinador para aquele lugar, faz o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Sabe? Porque eu tô vendo lá na frente, tô vendo lucro, tô vendo um monte de coisa e tal. Só que quando eles precisam bater de frente e corrigir o que eles não corrigiram, aí fica difícil. É o que nós estamos vendo com o Gabigol e com a diretoria. Sim. Porque, não, é o Gabi, deixa o Gabi. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.